Com vocês, nosso diretor e jornalista José Saliba. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nativa. Bom dia aos internautas. E hoje é um dia muito importante. Estamos recebendo aqui o doutor Almir, o doutor Matheus, dois delegados de polícia, né? É muito bom trazer pessoas desse quilate, né, e falar sobre a segurança do Paraná. Eles que são candidatos. Aí o doutor Matheus a deputado federal, o doutor Amir, uma grata surpresa, deputado estadual, né? É isso aí. Vai poder colaborar aí com o seu nome para o Paraná e já colabora com a polícia, com feitos aí extraordinários aí para nossa cidade, elucidando crimes. Então isso é muito importante para nós e aí a gente da rádio fica satisfeito de recebê-los. E eu vou deixar muito à vontade o doutor Almir para falar a sua dedicação no âmbito da segurança de delegado, né? Isso. O seu histórico, aí vou deixar com as suas palavras. E já disparando uma pergunta aqui, qual que é a pauta que precisa ser discutida no Brasil? Bom dia, Saliba. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nativa. Um grande abraço ao meu querido amigo e deputado federal Matheus Laiola, que está aqui com a gente, ao Chico, o pessoal do estúdio, toda a população. Bom dia a todos. Bom, Saliba, eu sou delegado de polícia há 23 anos aqui no Paraná. Iniciei minha carreira ali em Paranavaí, depois fui para Andirá, Cambará, Nova Fátima, também fiquei um pouquinho em Bandeirantes, Campo Mourão, eu fui chefe de subdivisão. E há 11 anos eu estou aqui no município de Jacarezinho, já realizando um trabalho de gestão na Polícia Civil, porque como delegado-chefe aqui em Jacarezinho nós temos 22 municípios, né, e 11 comarcas. Então, nesse período todo, nós preparamos a subdivisão policial para fazer um trabalho de excelência no âmbito da investigação. E não por acaso, a subdivisão de Jacarezinho, a subdivisão toda entre os dos 22 municípios, nós temos 95% de solução de homicídios, né? Recordes em número de prisões. Jacarezinho tem 100% de solução de homicídios. Em termos de prisões, para você ter uma ideia, são 22 subdivisões no Paraná, né? Só para contextualizar, a Polícia Civil do interior ela é dividida em 22 áreas. E dessas 22 áreas, já é o terceiro ano consecutivo que nós estamos entre as três primeiras subdivisões que mais prende no estado todo. Então a gente ganha de Maringá, Ponta Grossa, Umuarama, sabe, Cornélio e vários outros municípios. Então é um trabalho de gestão que foi feito durante todo esse tempo, 10 anos, 11 anos dedicado aqui à subdivisão policial de Jacarezinho, e hoje a gente está colhendo os frutos, né? Então eu passei agora, porque eu saí para a candidatura, né, para pré-candidatura a deputado estadual, e eu passei o bastão, então, nesse período de 3 meses, para o doutor Tristão Antônio Borborema de Carvalho, que já é um delegado conhecido daqui da região, um excelente profissional, também que a doutora Caroline, excelente profissional da Delegacia da Mulher, que foi adjunta minha durante muito tempo. Então agora nós partimos para um novo caminho, para um novo desafio, né? E estamos levando em pauta a questão animal, a causa animal, né? A causa animal e vulneráveis. Eu fui o primeiro delegado a criar uma unidade de proteção aos animais, né, da Polícia Civil, e primeiro também a criar a unidade de proteção às pessoas vulneráveis do estado todo do Paraná. E a gente quer levar esse modelo de delegacia para implantar em todas as subdivisões policiais do estado do Paraná e, posteriormente, ampliar isso para as delegacias para que a gente tenha um atendimento especializado, né? E, voltando à causa animal, nós estamos aí trabalhando e as pessoas têm acompanhado o nosso trabalho na causa animal, né? Nós estamos trabalhando dioturnamente para poder verificar e para poder cuidar dos animais, evitar maus tratos, punir aquelas pessoas que praticam maus tratos, né? E criamos um canal de diálogo direto com a população, né, para que elas possam denunciar e para que a gente possa atuar de maneira mais eficaz. Para você ter uma ideia, Saliba, antes de eu criar a unidade de proteção aos animais, a gente tinha de 1 ou 2 denúncias mês de maus tratos. Depois que nós criamos a unidade de proteção aos animais,
nós recebemos de 20 a 25 denúncias dia, né? Para você ver como é importante essa criação de canal direto com a população. E o mais importante, quando você cria esse canal e a população começa a verificar que o seu trabalho é sério, né? Eles começam a você ter mais credibilidade, as pessoas passam a confiar mais em você, né? E o trabalho da Polícia Civil é essa, servir e proteger, né? E na causa animal nós estamos aí exatamente para cuidar dos nossos animais, e estou aqui com meu colega, o deputado Matheus Laiola, que é um fervoroso combatente e já como deputado federal criou várias políticas públicas para poder cuidar dos animais e pela causa animal. Muito bem. Doutor Matheus Laiola, que é de Candamota, né? Nascido em Candamota, né? É vermelho aí da região. Sim, sim. E aí tenho o prazer de aqui receber o senhor. E eu gostaria, sim, que o senhor falasse um pouquinho da sua pessoa, né? E qual que é o seu foco? Obrigado, Saliba. Obrigado, ouvintes da Nativa, por acompanhar nosso trabalho. O doutor Amir, meu amigo de anos, ele tem 23 anos, por isso eu tenho 19. Então ele é um pouquinho mais velho só, né? Eu sou de 2007, né? Fui Tá com o delegado de cabelo mais branco. Sim, um pouquinho menos de cabelo, mas o meu tá diminuindo também. O teu tá mais A gente vai bonitinho. ficando meu. velho, né? Então, eu sou natural de Cândido Mota. Nem pode dizer que eu sou forasteiro aqui em Jacarezinho, porque na época de faculdade eu vinha... Não sei se existe ainda o baile do Texas. Tá tendo, né? Vai ser hoje. É hoje. Vai ser hoje o baile Tá do Texas. tendo. Vai ser o baile do Texas. Eu saía, eu pegava um ônibus de Cândido Mota, ia pra Marília, fazia faculdade de Direito, e aí quando tinha o baile do Texas, a gente saía de Marília, Aqui. ficava... É, até hoje. Era muito bom o Não, baile. excelente. Bom, O baile Eu do não Texas sei é ainda, muito mas eu bom. era novo, eu tinha meus 20 e poucos anos, agora eu tenho mais de 40, já tô velho, né? Acho que nem velho. aguento mais um baile desse, mas era bom. Muito Bons bom. tempos, bons Não, tempos. excelente. Bom tempo. Os bailes aqui são ótimos. Os bailes- Então, metade da minha família é de Cândido Mota, metade de Assis. Eu tenho alguns amigos aqui em Jacarezinho, então uma honra estar aqui, voltar para a cidade. O doutor Amir falou que quem o substituiu agora na subdivisão é o delegado Tristão, gente boníssima, né? Gente boníssima. Palmeirense fanático. Nossa Palmeirense Palmeirense, fanático. Nossa, eu não conheço ninguém igual a ele, né? Eu sou Muito. palmeirense também, mas ele é algo surreal. Ele sabe a escalação da década de 70 do time que jogou. É como se fosse o PVC, aquele PVC, comentarista PVC. lá, aquele colunista ali que tem, né, em São Paulo, né? Mas, brincadeiras à parte, eu trabalho já desde 2007 como delegado de polícia e desde 2019 na proteção animal, onde eu fui lotado na Delegacia do Meio Ambiente do Paraná. A gente começou a fazer um trabalho lá e acabou transformando a delegacia referência no Brasil do combate aos maus tratos. Em 2022 eu me candidatei, acabei sendo eleito com 132 mil votos, então a gente está no final do primeiro mandato, sou pré-candidato à reeleição e eu tenho certeza que a gente fez muito, mas precisa muito mais. E a gente precisa de uma parceria junto ao governo do estado. Por isso que eu fiquei insistindo pro Amir. Falei, Amir, vamos sair pré-candidato, Amir. Amir, não, eu amo a polícia, tal. Eu também amo a polícia. Também, eu nunca pensei em estar em outro lugar que não na Polícia Civil como delegado de polícia. Só que chega uma hora que a gente fica de mãos atadas e a gente não consegue fazer mais. Então a gente prende, acaba sendo solto, aí não tem onde pôr o animal, a questão de segurança pública é muito mais complexa que somente prender, então precisa muito mais que isso, né? E aí eu consegui, depois de algum tempo ali, né Amir? Se afaste aí e vamos pro trecho, né? Então a gente tem alguns projetos já realizados e muitos projetos que a gente precisa ainda implementar, e com o auxílio de alguém na Assembleia Legislativa seria fantástico, né? Então a gente está aqui para trocar experiência. Hoje eu vou ficar o dia inteiro aqui, daqui a pouco a gente vai para Bandeirantes, né? Não, nós vamos aqui para Jacarezinho, vamos ficar aqui, depois nós vamos para Santo Antônio da Platina. Sim, mas o pessoal de Bandeirantes... o Bandeirantes e e Abatiá, tá que tá, ouvindo, é isso, o pessoal que de Bandeirantes e estão ouvindo Abatiá, a das gente aí, né? ONGs, Sim. estão lá ouvindo a gente. Um abraço para as ONGs, parceiras. A gente já conhece todo o pessoal aqui da região, a gente já foi fazer palestra, audiência pública, já se reuniu com as ONGs, com os protetores, apoiadores, né? E o pessoal está ouvindo tudo a gente. E agora, 10 horas, nós vamos ter uma reunião aqui em Jacarezinho e depois às 3 horas da tarde ali em Santo Antônio da Platina também. Eu quero explorar um assunto, né? Um assunto assim que tá na baila, é importante.
Assim, indo no tempo de Juscelino Kubitschek, não é nem no tempo de vocês, né? Mas eu vou exemplificar bem essa época. O Juscelino Kubitschek teve um PIB de 8,06, essa era a média de crescimento do PIB nacional, né? Depois veio uma época de regime militar, onde deu um PIB de 6%, e nós tivemos um PIB depois de uns anos, uma base de 2%, e hoje a gente tem um PIB que não chega a um dígito. A pergunta que eu faço para os senhores é o seguinte: o que fazer para a gente trazer esse crescimento para o Brasil outra vez? Bom, Saliba, eu acho que a gente tem que partir para uma questão que é primordial e basilar, que se chama de educação e aplicação maciça em educação desde os jovens, mas uma educação séria, uma educação em que traga produtividade, em que ocorra cobrança por parte dos alunos, né? Não você passar por passar, porque aí você não cria pessoas pensantes, né? Cabeça pensantes, para você poder então investir cada vez mais em empreendedorismo, né? Em pessoas que têm essa questão de empreendedorismo. Eu acho que é uma questão de crescimento, aí envolve, claro, vários setores da indústria, comércio, agricultura. Também acredito bastante numa questão muito simples que a gente chama que é distribuição de renda, você melhorar a distribuição de renda, políticas públicas voltadas para a melhoria dos municípios, no sentido de trazer mais recursos e distribuição de renda adequada para que as pessoas tenham condições delas próprias, né, poderem empreender e cada vez mais fazer com que esse país cresça. Hoje a gente vê lojas e lojas fechando, né, várias e várias pessoas aí desempregadas, e a gente vê muito assistencialismo, né, um assistencialismo muito grande, em que eu não sou nada contra, não, pelo contrário, eu acho que tem que ter o assistencialismo, mas assim, ele tem que ter um prazo para terminar. Investimento. E aí para que e nesse período em que a pessoa está ali recebendo o benefício, ela também possa se capacitar, né, para voltar ao mercado de trabalho e estimular essas pessoas a voltar ao mercado de trabalho para você produzir, né, porque você tem que gerar renda. Você tem que gerar renda e fazer o dinheiro circular. Se você não fizer isso e só, vamos dizer assim, entregar o peixe, não ensinar a pescar, fica difícil até para as pessoas poderem se desenvolverem como ser humano, né, e desenvolver o país. Então, assim, claro que não é uma questão simples se falar em crescimento, né? Não é só educação, isso envolve outros setores, né? Mas eu acho que, assim, a Coreia do Sul, por exemplo, há 30 anos, 40 anos atrás, era mais pobre que o Brasil, né? Aplicou de maneira massiva na questão de educação, e hoje estão aí um país desenvolvido, tá certo? Então, o que é que nós deixamos para trás, né? Onde é que foi que o Brasil desviou da sua rota, né? Em 1930, Brasil e Estados Unidos também eram a mesma quantidade de crescimento, né? 1930, nós estamos falando de 90 anos. Veja a potência que é hoje os Estados Unidos e veja onde o Brasil está. Então, acho que nós adotamos políticas públicas equivocadas, visamos muito a questão do assistencialismo e esquecemos de fazer com que as pessoas criem, né, elas mesmas, empreendam no sentido de fazer com que as pessoas cresçam como seres humanos, né, e cresçam no sentido de evolução patrimonial, mas eu acho que a educação e distribuição de renda é muito importante. A mesma pergunta eu faço para o nosso delegado, doutor Matheus. Complementando o que o doutor Amir falou, se a gente cresce 1%, com o agro desse jeito, que não passa por bons momentos, imagina se a gente não tivesse o agro, ainda que nós não estejamos num bom momento, né? O nosso PIB seria negativo, né? Então a gente tem que voltar a ter o agro do jeito que tirar tava, o agro, acabou. Não é? Verdade. Então Vamos muita virar gente critica, muita gente critica o agro, né? Mas imagina se a gente não tivesse o agro, porque a indústria hoje está muito difícil concorrer com a China, muito difícil. Com o Paraguai hoje, né? Com o Paraguai mais aqui do lado, né? Aí, Sim, né? Então, assim, aí. se a gente tivesse um agro cada vez mais forte, esse PIB poderia ser um pouquinho melhor do que 1%, né? Então, assim... Mas é só notícia. Ontem o ministro deu uma declaração da dívida do agro, né, impondo 12% ao ano.
e 10 anos para pagar. Eu acho que é insustentável. Muito alto, O né? agro Muito alto. 12% Não, ao extremamente ano, alto. não aguenta, não tem como aguentar. A própria Selic está absurda, mais de 15%, entendeu? Tem como. Não tem como você competir. tem, É não impossível tem você competir como. com juros desse tamanho. Realmente. E o Estado está muito grande, né? Está muito inchado, né? Então tem que reduzir os gastos do Estado, tem que reduzir. Tem gasto que é essencial, óbvio, que isso não tem como reduzir, mas tem gordura para queimar, com certeza. Então, se reduzir o tamanho do Estado, né? Se aumentar o consumo da família no geral, com certeza consegue colocar comida na mesa e um pleno emprego de verdade, né? Não um pleno emprego. A gente não pode considerar que o pleno emprego é quem não está trabalhando, mas tem um programa assistencial, né? Então, o correto é saber que quem efetivamente sai de casa para trabalhar ou trabalha de home office ali, né? Então, a gente tem que ter esse dado de maneira mais exata, né? Hoje o trabalhador, ele reclama do quê? Ele vai no supermercado. Tá muito caro, né? Não, além de ser caro, ser numa compra de R$1.000, vamos supor, ele deixa 350 de imposto. É um absurdo. E R$1.000 antes você saía com um monte de sacola, Né? agora você sai com 2, 3 sacolas, não é? É um Aquele terror. carrinho gigante que antes um terror. R$500 você enchia um carrinho, hoje você Nossa, deixa 2, 3 sacolas só. Então, é um isso terror, mata, né? É um terror. Então, eu não sei. Eu acho que essas pessoas que ganham salário mínimo, R$1.600, deviam ser convidadas para ser ministro da economia, né? Porque, olha, eu não sei como é que fazem, né? É absurdo. É contar absurdo. moeda para conseguir pagar o mínimo de conta ali, né? Mas a gente se preocupa principalmente com a comida na mesa, né? Isso daí é o pior, né? A maior dor que tem é a dor da fome ali, né? Tudo, né? Gostoso. Você pega 2, 3 sacolinhas hoje, dá R$200, R$600. Mas eu também acho que assim, que nem o Matheus falou, o deputado Matheus falou, é a questão de diminuir o tamanho do Estado, né? E você, claro, a gente está falando, eu falei em educação, em distribuição de renda, mas você tem que estar em infraestrutura para o país, né? Para que as empresas tenham condições de investir, né? E aumentar assim a produtividade, aumentar o PIB brasileiro. Agora, com os juros na altura que está hoje, dificilmente ninguém consegue competir. Mas, Saliba, a gente vive relativamente numa bolha aqui no Paraná. Eu conheço a realidade de quase todas as unidades da federação. E eu posso cravar aqui, pegar São Paulo, Paraná, Santa Catarina, a gente vive muito acima da média das outras realidades, né? Então, assim, poderia ser melhor? Poderia. Vamos falar aqui dos últimos anos do governo do Estado. O que o atual governador fez e está fazendo nunca foi feito na história. Não. Então, é de dar os méritos. Vamos falar pela Polícia Falo Civil, pela né? polícia, exatamente Vamos o que eu ia falar falar pela agora. Polícia Civil. A Polícia Civil, ela cresceu 60 anos em 6 anos, 7 anos. Realmente Né? Houve uma reestruturação, né? A gente tem que realmente falar que o governo Ratinho foi excepcional para a Polícia Civil. Tanto é que está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar. Nós saímos, Sim, saúde, nós educação, saímos, segurança. nós saímos de uma Polícia Civil que ficava enclausurada dentro de uma delegacia cuidando de preso, certo? Né? E o Matheus dessa época, para uma polícia hoje com eficiência, com redução de criminalidade, e campeã em número de prisão, operações policiais e solução de homicídios na faixa. Hoje a média do estado é 77% de solução de homicídio. Na minha região, aqui na região da 12ª, 95%, Jacarezinho 100%. Então nós saímos de uma polícia que cuidava de presos, ficava enclausurada, né, e só homologava os flagrantes que a polícia militar encaminhava, para hoje para uma polícia extremamente eficiente e eficaz. Né? Tantos que nossos índices de produtividade hoje são excepcionais. Nós somos exemplos hoje para todos os estados da federação. Nós exportamos hoje tecnologia, nós exportamos gestão. Né? Isso foi uma questão de 8 anos. Isso prova que a prevenção exato. Isso demonstra a importância de o Estado investir, né, em segurança pública, investir em educação, a educação também do Paraná, nós temos que tirar o chapéu. Né? Primeiro no IDEB, né? Primeiro, você está entendendo? Então, o que eu falo para você é investimento, o Estado, claro, investir em setores essenciais, para que a gente possa trazer aí benefícios para a população. Né? Então, e foi graças aos investimentos do governo Ratinho que
proporcionou que eu criasse as unidades de proteção, unidades especiais de proteção aos animais e a unidade especial de proteção às pessoas vulneráveis. Hoje eu tenho ali 6 servidores exclusivos para o atendimento, né, das pessoas com problemas, das pessoas vulneráveis, citadas vulneráveis, né, pela lei, que é pessoas com transtorno de espectro autista, pessoas com deficiência física, intelectual, psicossocial e intelectual, pessoas do ciclo LGBTQIA+, crianças e adolescentes, etc. É a primeira delegacia do Brasil com uma impressora em braille, para você ter uma ideia, né? Tudo isso é uma questão de gestão, de investimento, de visão, né, do trabalho da Polícia Civil voltadas ao atendimento à população, né? E também essa criação da Delegacia de Proteção aos Animais, né? Que a gente está nisso. As pessoas falam, desde quando você está? Eu falei, desde quando eu me conheço. Eu cuido, eu gosto de animais, né? Agora, eu sempre sonhei, né, em criar uma unidade dessa. E graças aos investimentos do Estado é que eu consegui, né, montar essa unidade de proteção aos animais, e hoje a gente está aí mostrando para a população, E e o a Paraná população cada também vez mais ajudando a gente. É o único, quase que o único estado que tem inglês nas escolas municipais, né? A gente é diferenciado. A gente é diferenciado positivamente. Esses tempos eu fui fazer eu fui participar do evento da Causa Animal do estado do Nordeste, e aí eu estava vendo a realidade ali aquelas casas de barro, as pessoas lavando a roupa no rio. Eu conheço então, o Maranhão, e principalmente eu conheço bem. Mas é ali próximo, ali próximo ali. Aqui existe, lógico que existe as pessoas em condições de vulnerabilidade, isso existe mesmo assim, mas assim, é numa proporção muito menor. É a exceção da realidade de outros estados. Então a gente precisa melhorar aqui, óbvio que a gente precisa. Tenho certeza que o governador sabe disso também, né? Então, se ele pudesse ficar mais 4 anos, mais 8 anos, seria fantástico para a população do Paraná, né? Porque o trabalho dele é fantástico. Mas assim, a realidade nossa, comparando com outros estados, é um abismo gigante. E isso eu falo na educação, na saúde, você pegar o interior, porque geralmente em razão da quantidade de gente ali, a grande Curitiba ou a capital acaba tendo uma estrutura melhor. Mas a gente veio para o interior, a gente vê uma qualidade de vida, né? Eu acabei de chegar em Jacarezinho aqui, 8 horas da manhã, uma cidade bonita, uma cidade limpa. Tranquila. Né? Entendeu? Às vezes você sai daqui e vai para outro estado, para uma cidade do porte de Jacarezinho, é o caos. É o caos, né? Então a gente vive muito bem, só que a gente sabe que tem coisa que tem que melhorar, e por isso que a gente está aqui. É lógico. Na área da saúde, nós temos um grande problema. As prefeituras, os prefeitos, têm muita dificuldade, porque os doentes de média e alta complexidade, eles vão todos para Curitiba. Então isso dá um encargo muito grande. Isso é terrível. Não, tanto para o doente como para as prefeituras, que gastam uma fortuna nisso. Eu gostaria, assim, que vocês falassem alguma coisa sobre isso, uma luta aí que eu acho que vale a pena ser enfrentada, né? Eu acho o seguinte, eu acho que como nós tivemos aqui um grande problema com a Santa Casa de Jacarezinho, né? Foi triste. Uma crise, né? Que ainda estamos passando por essa crise, né? Eu acho que faltou um olhar de gestão para poder gerir, na verdade, essa crise. Com relação, acho que a gente com as criações dessas unidades especializadas, Saliba, né, nos municípios, né, regionalizando, para você evitar que essas pessoas viajem, né? Então, centros especializados, onde você tem ali vários tipos de especialidades para atender essas pessoas, evitando com que elas tenham que viajar, né, horas e horas dentro de veículos que não são tão confortáveis assim, né? As pessoas muitas vezes não têm nem alimento para ir e voltar. Né? Então, a questão é você criar unidades regionais mais perto, né? Para que as pessoas possam ser atendidas em unidades especializadas. Então, ali dentro da unidade especializada, você vai ter vários tipos de atendimento para que as pessoas possam ser atendidas e já sair dali já com o medicamento. Então, elas já vão ser atendidas, passam por especialistas, evitam de viajar,
tá? E já sai ali com o diagnóstico, já com a receita e já sai com o medicamento, né? Tudo feito no mesmo local. Acho que é o mais interessante. É fazer o que o doutor Amir fez na proteção animal. Então, você falando, Amir, me veio na minha cabeça, né? Eu fui delegado da Delegacia do Meio Ambiente do Paraná. Atribui uma delegacia só para 399 municípios. Então, existia um crime. Aqui em Jacarezinho, você imagina eu deslocar uma equipe de Curitiba, 2, 3 policiais, para virem para cá, para investigar maus tratos ao animal, com 2, 3 policiais, com viatura, com combustível, com diária, com hotel, com alimentação. Aí o que o Amir fez? Falou, não, Curitiba, você não precisa vir para cá não, que eu vou criar, eu vou tocar aqui. Vou criar uma delegacia de proteção animal aqui, vou descentralizar. É o que tem que ser feito com a saúde. Exatamente. Né? É o correto, né? Exatamente, descentralizar, evitar que as pessoas viajem até Curitiba para fazer muitas vezes um exame de rotina, né? Sendo que você poderia fazer isso aqui bem mais perto, regionalizado, né? Evitar que as pessoas tenham que, por exemplo, a 18ª, 19ª Regional de Saúde, né? Tinham que ter, cada uma delas aqui, um centro especializado, para você evitar que isso, que as pessoas viajem, e são viagens cansativas. Nossa, né? São viagens assim, doente, desumanas. Quando a gente viaja para Curitiba, eu sempre paro ali no Ipirangão, lá depois de Piraí do Sul. Eu paro ali, todas as vezes que eu paro ali, tem carro da saúde parado ali, um micro-ônibus, uma van, né? E você vê aquele povo cansado. Doente, né? Porque doente. Quem tá indo para lá porque tá doente. Exatamente. Né? E assim, eles já não têm recurso para saúde, até para alimentação. Então você vê que muitos nem descem, porque não tem o que comer, não tem dinheiro, entendeu? Então você ao invés de você estar dando uma atenção de cuidado para essas pessoas, você está piorando a situação deles, né? Colocando eles numa situação mais grave do que eles já se encontram. Então, acreditamos que você, descentralizando, né, essas unidades de atendimento especializado, né, com várias especialidades, você aí melhora essa situação, evitando que essas pessoas... Na verdade, o Brasil precisa de uma reforma, né, em todos os setores. Está necessitando, já está passando da hora, né? De fazer uma reforma aí. O Matheus tem uma questão dos hospitais de veterinários. Sim, né, sim. O nosso sonho como ativista da causa animal é a gente ter hospitais públicos regionais veterinários. Então a gente ter ali no mínimo 10 unidades espalhadas pelo nosso estado, e suponhamos aqui no norte do Paraná ser em Jacarezinho, e ter determinado dia quem vai ser atendido é o munícipe de tal município aqui do lado, tudo, né? Entendi. E urgência e emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Entendi. Então, se a gente conseguir fazer isso, é a nossa proposta que a gente está levando para os pré-candidatos ao governo do estado, para eles encamparem isso. Para nós seria um avanço gigante. Hoje nós temos poucas unidades públicas veterinárias pelo estado. Posso dizer por Curitiba, que é uma unidade que a gente custeia com emenda parlamentar do nosso mandato. O Hospital Público Veterinário de Curitiba funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o melhor hospital público veterinário do país. Vê, gente, esses dias tinha um representante do Panamá para conhecer a estrutura. Ele atende pequena, média e alta complexidade. É o único de alta complexidade que é público do país. Por que não descentralizar isso para as regiões, né? Então, política pública não tem que ficar só na grande Curitiba, só na capital, né? Tem que vir para cá. Né? Mas isso daí exige investimento, exige dinheiro, né? Então a gente está conversando com os pré-candidatos para que seja uma pauta, um plano de governo deles aí, para a gente conseguir colocar estrategicamente esses hospitais públicos regionais veterinários. Muito bom. A gente está encerrando a entrevista, um papo muito gostoso aqui com o Dr. Amir, Dr. Matheus, né? Um papo agradável, né? Sim. A gente recebe muitos convidados aqui, mas eu sou sincero em dizer, esse papo é gostoso. Não, a gente vai longe. Se deixar, a gente fica o dia inteiro conversando. Proposta. Porque na verdade todos estão imbuídos no mesmo propósito, Saliba, que é exatamente cuidar da população e, no nosso caso, além da população, cuidar dos animais. Né? Então, a nossa proposta aqui é cada vez mais criar políticas públicas no sentido de melhorar a vida não só das pessoas do estado do Paraná, mas também voltadas à causa animal, que é um tema extremamente importante. Né? Eu sempre falo nas minhas palestras, né, quando a gente está falando ali dos animais, que na verdade os animais hoje são seres sencientes, né?
Se sempre foram, aliás, seres sencientes, né? É que a ciência, né, comprovou isso. São seres que têm sentimentos de dor, de tristeza, de alegria, de medo, né? Não são objetos, Saliba. Não é uma caixinha de leite que você vai na prateleira do São mercado, indefesos, né? tira, exato. Então eles têm que ter proteção. Né? Eles têm que ser protegidos, têm que ser criadas políticas públicas voltadas exatamente para cada vez mais proteger os animais, né? E a ideia nossa com a criação da Unidade Especial de Proteção aos Animais é exatamente essa, que nem o Dr. Matheus falou. Descentralizar, levar este tipo de atendimento para mais lugares do estado de São Paulo, para a gente ampliar cada vez mais o atendimento e a proteção aos animais. E tenho certeza que ali o Dr. Matheus, na Câmara Federal, né, como deputado federal, e quem sabe um dia, né, ali eu, como pré-candidato a deputado estadual, possamos criar ali políticas públicas voltadas, né, para a proteção dos animais, fazendo essa interligação entre o governo federal e o governo do estado, para cada vez mais melhorar a situação dos animais e a proteção dos animais. E com o tempo, só para concluir, com o tempo eu passo a gostar cada vez mais dos animais do que gente. Bicho, muitas vezes, é melhor que gente, não é verdade? A gente brinca e tal, mas no fundo, é verdade, né? Não é ingrato, não trai, né? Toda vez que a gente chega, tá extremamente feliz com a nossa presença, não é verdade? Né? Então, assim, a gente brinca e tal, mas é verdade. Se a gente conseguir chegar no Paraná aí, onde a gente tem, de maneira plena, comida na mesa e o teu membro da família de quatro patas ali de maneira saudável, a gente vai estar realizado, né, Mir? Exatamente. Que bom, que bom. Eu deixo vocês à vontade para despedir dos nossos ouvintes, do internauta, né? Obrigado, Saliba. Deixa Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença, estar aqui falando com você, com seus ouvintes. Foi uma conversa muito gostosa, um bate-papo que você falou assim, a gente vai, se deixar, a gente vai longe, mas nós estamos cheios de compromisso. Hoje o Dr. Matheus chegou agora de Curitiba, nós vamos ter uma pauta ali com reunião com protetores, com simpatizantes, com apoiadores, né, para trocar umas palavras com o pessoal aqui de Jacarezinho e região. Depois nós vamos ali para Santo Antônio da Platina e região, né? Mas muito obrigado pelo espaço, tá? Nós estamos aí, que nem eu falei para você, deixando uma vida toda, 23 anos como delegado de polícia, né, para um novo desafio. Um novo desafio, e você sabe que a veia política está no sangue, né? É verdade. O pai foi 40 anos vereador em Ourinhos, então surgiu agora, né? Acendeu essa centelha da questão política, mas acho que nós temos um caminho muito bonito, trilhamos um caminho muito, muito bonito como servidor público na Polícia Civil, deixamos um trabalho muito bonito, né, de excelência, tanto que eu tenho o título de cidadão honorário por Jacarezinho, recebi várias honrarias pela Assembleia Legislativa e por outros órgãos, então o que demonstra realmente que a gente tem mérito para ser aí, para poder representar o estado do Paraná e a população aqui do Norte Pioneiro, né, já que faz mais de 30 anos que nós não temos ali um verdadeiro representante aqui do Norte Pioneiro, então a gente está colocando o nosso nome à disposição da população para que eles estudem, para que eles vejam realmente que o Norte Paranaense, que o Norte Pioneiro precisa, né, de um representante local para poder representá-los, para que a gente evite que determinadas coisas, né, tão importantes aqui sejam tiradas do município e da região e encaminhadas para outros lugares. Então, me coloco aí como pré-candidato a deputado estadual pelo União Brasil, para que a população possa aí, se Deus quiser, escolher meu nome. É importante, eu vou abrir um adendo aqui para saudar o seu pai, né, que eu conheci muito. O pai dele foi vereador em Ourinhos por muitos anos, e ele tinha uma prática assim que o ouvinte tem que saber. Ele nunca recebeu o salário dele. Ele dividia todo o salário dele para instituição de caridade. Legal, cara. Exatamente. Bacana, não sabia disso não. O pai sempre fez isso. Diferenciado. Diferenciado. Ele realmente é uma pessoa muito especial. E Serviu o avô pouco. dele também, eu sempre falo que a árvore boa dá frutos bons, né? Sim, a fruta Tá não aí cai um longe do fruto pé, bom, né? A fruta não cai longe do pé, né? É verdade. Não é verdade, né? Doutor Matheus, suas considerações. Obrigado pela participação. Eu fico chateado de não poder ir no baile do Texas hoje. Né? Depois de 20 anos, Mas né? pode ir. Mas eu me programei para chegar
de madrugada em Curitiba e amanhã vai ter algumas agendas lá em Curitiba, né? Entendi. Mas quem sabe o ano que vem, Amir? Quem sabe o ano que vem, né? Tem No bairro do camarote, Texas, tem né? camarote. Sim. Então, agradeço o convite e eu tenho certeza que com o Amir a gente vai estar muito bem representado a região. Com certeza. Com certeza é pé vermelho Exato. aqui da região, né? Então precisa ter, né? Porque senão cada um acaba puxando para a tua região, né? Então, tendo aqui o Amir, um representante, a população vai com certeza estar muito bem servida. Então, agradeço e a gente está indo fazer mais algumas outras visitas, né, Amir? Vamos. Obrigado de coração e Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês dois aí. Que Obrigado, amigo. seja muito feliz e até a posse. Obrigado por esse espaço aí. Muito obrigado aí. Muito obrigado aos ouvintes.